Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quarta-feira. Nós abrimos o boletim de hoje com os destaques da sessão realizada na noite de ontem. Confira os principais assuntos discutidos pelos vereadores em plenário. Lembrando que a sessão contou ainda com a apreciação de documentos, como indicações, moções e requerimentos. Os vereadores apreciaram uma série de documentos durante a 27ª sessão do ano. A maior parte indicações com pedidos de serviços de manutenção pública para a cidade. Já entre os requerimentos aprovados estavam pedidos de ronda policial em bairros da cidade e uma proposta para que o Estado flexibilize as medidas de quarentena em São José, considerando a situação de segurança médica do município. Entre os assuntos do Pinga Fogo, destaque para o enfrentamento ao coronavírus na cidade. O vereador Lino Bispo apontou em um vídeo dificuldades financeiras enfrentadas pelos empresários em função da paralisação de parte das atividades econômicas. O parlamentar ainda é o autor do requerimento que solicita ao governo do estado a flexibilização da quarentena de forma específica para cada região, respeitando a realidade de cada município quanto à estrutura da saúde e os índices de contágio e isolamento. O senhor Wagner Balieiro citou qual deveria ser para ele o papel da Câmara durante a pandemia de coronavírus. Segundo o parlamentar, cabe ao Legislativo fiscalizar e garantir uma gestão eficiente do município para dar assistência às famílias afetadas direta ou indiretamente pela Covid-19. Nesse sentido, foi destacada a importância da implementação de políticas de assistência social enquanto durar a pandemia. O vereador Dr. Elton aproveitou sua fala durante o Pinga Fogo para alertar sobre a campanha Maio Amarelo, movimento educativo voltado para aumentar a segurança no trânsito. Segundo o parlamentar, medidas de conscientização podem evitar infrações e desatenção ao volante, o que ajudaria a desafogar o número de internações nos hospitais decorrentes de acidentes no trânsito e, consequentemente, sobraria leitos para atender pacientes com Covid-19. O vereador solicitou ainda que o Estado apresente o número de leitos de UTI no Hospital Regional disponíveis para tratar pacientes com coronavírus. Ainda sobre o coronavírus, a vereadora Amélia Naomi se solidarizou com famílias que perderam parentes em função da Covid-19 e apresentou uma lista com propostas à Prefeitura para a realização de medidas assistenciais, como a entrega de cestas básicas, máscaras e álcool em gel a famílias carentes. A parlamentar ainda sugeriu a implantação de uma política para garantir renda aos moradores com dificuldades financeiras, que seria uma espécie de auxílio emergencial municipal. Na tribuna, o vereador Maninho 100% pediu às autoridades providências para auxiliar moradores que têm sofrido em função da paralisação das atividades econômicas, como empresários e trabalhadores autônomos. Como exemplo de solidariedade, o parlamentar citou o movimento conhecido como São José Sem Fome, no qual voluntários entregam alimentos a famílias em necessidade. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Um decreto publicado pelo governo do estado tornou obrigatório o uso de máscaras em todos os municípios paulistas. A medida passa a valer a partir de amanhã e quem não estiver usando as máscaras pode ser multado e até mesmo responder por crime previsto no Código Penal. Segundo o documento, a medida foi construída a partir de recomendações de órgãos de saúde e é mais uma maneira de garantir a prevenção ao coronavírus. A partir de um decreto publicado pelo governo estadual, fica obrigatório o uso de máscaras em todo o estado de São Paulo. O documento aponta que a determinação segue a recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus, órgão criado pela Secretaria de Saúde do Estado, e também leva em consideração a orientação do Ministério da Saúde de que o uso das máscaras é um meio de prevenção contra a Covid-19. Sendo assim, a partir do dia 7 de maio, o decreto passa a valer e vigora enquanto perdurar a medida de quarentena instituída no estado. Dessa forma, de acordo com o decreto, a população deve usar as máscaras nos seguintes locais: em todos os lugares de acesso aberto ao público, como ruas, praças e áreas de uso comum da população.
No interior de estabelecimentos que executem atividades essenciais, como supermercados, farmácias, padarias e outros comércios com funcionamento autorizado. Isso vale tanto para os clientes como para todos os funcionários. E também nas repartições de órgãos públicos, sendo uma obrigação para todos os servidores. Quem descumprir as regras de emergência pode responder civil e administrativamente. Dependendo do caso, pode acarretar em crime no Código Penal, previsto nos artigos 268 e 330, o que pode levar até mesmo à detenção. Quanto à fiscalização, o decreto determina que essa será uma atribuição dos próprios municípios, cabendo à Secretaria de Saúde representar o Estado nos respectivos instrumentos fiscalizatórios. Isso a gente está conversando com a Secretaria de Assuntos Jurídicos, como que vai ser o formato e como que nós vamos praticar essa ação, né? O decreto delega para o município a fiscalização e delega para a vigilância sanitária essa ação. No meio da pandemia, a vigilância sanitária está bastante ocupada aí, acompanhando os casos e tal. Então a gente ainda vai discutir isso com o prefeito, com a doutora Melissa, para a gente ver como que vamos construir esse decreto para ser o mais adequado para a população e que seja realista, né, do ponto de vista de fiscalização. Dada a exigência das máscaras, fica o recado para todos respeitarem a determinação do governo, uma vez que, além de contribuir com a própria saúde, também vai estar ajudando na saúde de todos. E vamos agora para o nosso boletim epidemiológico com um balanço de número de casos de coronavírus aqui em São José dos Campos. Olá, estou aqui para conversar com vocês sobre o boletim epidemiológico de São José dos Campos. Hoje nós temos 549 casos suspeitos, desses 29 estão internados e 512 estão em isolamento domiciliar. Infelizmente, 8 óbitos suspeitos registrados até o dia de hoje. Dos casos confirmados, são 300 pacientes que testaram positivo para o Covid, 13 estão internados, 126 estão em isolamento no domicílio, tivemos infelizmente 14 óbitos confirmados e 147 pacientes recuperados. Eles testaram positivo, ficaram 14 dias em isolamento e hoje não apresentam mais sintomas da doença. Então isso é uma vitória para nós, os pacientes que estão conseguindo se recuperar do Covid. Nós mantemos a política de isolamento social, pedimos que todos vocês que podem ficar em casa continuem em isolamento, mantendo os cuidados de higiene, lavar com frequência as mãos com água e sabão, quando não tiver água e sabão, usar o álcool gel. E agora com uma orientação, uma determinação pelo decreto do governador do uso de máscara quando sair de casa. Então isso passa a ser uma obrigação. Nós vamos fazer o decreto municipal para regulamentar essa ação, para que a gente normatize como que vai ser e aonde que vai ser a obrigatoriedade do uso da máscara, como ficou especificado pelo decreto do governador. Então vamos manter o isolamento, manter o distanciamento entre as pessoas, o uso de máscara, a higiene adequada das mãos, evitar tocar o rosto, para a gente continuar mantendo a curva de crescimento dos casos novos bastante achatada, para que a gente possa manter condições de assistência à saúde para todos que precisarem. Muito obrigado. E fique agora com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quinta-feira. O sol aparece entre nuvens na tarde desta quarta-feira, com grande chance de pancadas de chuva. A máxima será de 28 graus e a mínima 16. Já na quinta, o céu permanece parcialmente nublado e com possibilidade de chuva em algumas áreas durante todo o dia. A temperatura cai e varia de 14 a 20 graus. E esse é o nosso boletim de notícias. A gente se vê amanhã. Muito obrigado pela companhia e até lá!